pense que você, uma vez que foi, vai valer para todo ano, todo dia, todo tempo, toda a vida toda. Uma vez que você semeou, não. Você tem que estar, aleluia, semeando para plantar. Aleluia, plantando para colher. Amém? Porque para você plantar, você tem que semear, tem que ter a semente. Você vai estar plantando a semente. Diga graças a Deus. Aí você vai, aleluia, receber a colheita. Louvado seja o nome do Senhor. Ele fala aqui, 2 Coríntios 9, aleluia, 6, diz assim: lembra-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um tem conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação. Aleluia. Pois Deus ama quem dá com alegria. Diga graças a Deus. Então, se você veio com alegria, trazendo, aleluia, a tua semente, pode ter certeza que Ele te amou, vai continuar te amando, aleluia. Porque Ele ama, está aqui a palavra que diz, pois Deus ama quem dá com alegria. É Deus que está falando, é só palavra. Amém, amém. Glória a Deus. Vamos estar orando, louvado seja o nome do Senhor. Amado Deus e Pai, em tua presença, Deus, eu não tenho nenhuma dúvida, Pai. Aleluia. Eu não estou com a mente dividida. Glória ao Senhor. Eu creio, Senhor Deus, meu Pai, que recompensa. Aleluia. Até hoje eu tenho, meu Pai, aleluia, Deus, escolhido, tenho recebido, Pai. Aleluia. Todas as vezes que eu semei, tomando bênção da minha mãe, investindo nela, honrando ela, Deus. Aleluia. Honrando, Senhor, a tua palavra. Tenho tirado da fraqueza a força muitas das vezes de honrar a tua palavra. Meu Deus, eu sei que nós somos falhos, temos fraquezas, Pai. Mas o Senhor é perfeito, o Senhor que vai estar nos aperfeiçoando, o Senhor vai estar nos aperfeiçoando todo o tempo. Tua palavra diz, Pai, que o poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E eu creio que o Senhor vai estar, meu Pai, aleluia, meu Deus, aleluia, dando estrutura mais e mais para mim e para meus irmãos, Pai. Em Cristo Jesus, Senhor, vai dar condição deles semearem, Pai. Vai dar vontade, prazer. Às vezes vem a dúvida, às vezes vem, Senhor, a luta. Às vezes vem, Senhor, meu Pai, as dívidas, as preocupações, Senhor. Mas, meu Pai, não temos que, aleluia, nunca se esquecer que Tu és um Deus fiel, Pai. Um Deus que abençoa, um Deus que multiplica, um Deus que diz a Tua palavra que o meu justo viverá pela fé. Aleluia. Deus poderoso, Deus, é da fé, pela fé que nós vivemos. Seja glorificado, exaltado, Senhor, nesta fé que Você vai estar aumentando mais e mais, Senhor, toda a fé. Vamos estar falando nessa noite sobre a fé, Pai. Que Tu és o Deus, Senhor, que quer, Pai, aleluia, gerar em nós mais e mais, Senhor, toda a fé. Vem do Senhor essa fé, para nós, meu Pai, plantar para colher todas as áreas da nossa vida. Seja glorificado na vida dos irmãos ofertantes, Pai. Todos que têm, Senhor, contribuído, todos que têm, Senhor, se importado, acreditado, confiado, Senhor, aqui, Pai, aleluia, na nossa obra, aleluia, nas obras da nossa mão, da minha mão, da mão do pastor, dos irmãos que estão aqui, Senhor, aleluia, Deus Todo-Poderoso, irmão que está ajudando, cuidando aqui das crianças, Pai. Deus, aleluia, todos que têm se importado, eu profetizo, abençoa essa pessoa que ela tiver, Pai. Abençoe todas as áreas, no nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, vai abrindo portas na porta. Vai, Senhor, agindo, Pai, aquilo que eles estão pedindo, que eles estão precisando, Senhor. A área que eles estão com dificuldade, Pai, para alcançar, para receber. Só o Senhor, Pai, que tem a chave. Só o Senhor que tem aqueles anjos poderosos, Pai. Aleluia, que vem, Senhor, aleluia, quebrando cadeias, corrente, cortando laço. Tu és poderoso, Deus. Se o Senhor fez com Daniel, vai agindo ali, dizimista ofertante, Pai, toda vitória. Em nome de Jesus, você que quer diga amém. Bem forte para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Santa Igreja vai se mas eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Mas tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sabotar minha
Depois de 4 dias eu me recuperei. Mas se não há outro que possa fazer aquilo, só teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Então minha pedra me chama pelo nome. Toda minha história ressuscita os meus sonhos. Transforma minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Mas é porque eu não vejo a luz do dia. Estou tentando sepultar minha alegria. Então eu pego sonhos cansados. Louco ouvir a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo, só teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Transforma minha pedra, me chama pelo nome. Toda minha história ressuscita os meus sonhos. Transforma minha vida e faz um milagre. Me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força cai em mim. Tu és o Filho de Deus, que vieste pra vencer. Senhor, é tudo em mim. Da outra tua me chamando pra viver uma história de poder. Renova minha pedra, me chama pelo nome. Toda minha história ressuscita os meus sonhos. Transforma minha vida. Chama para fora, renova minha pedra, me chama pelo nome. Toda minha história ressuscita os meus sonhos. Transforma minha vida e faz um milagre. Me chama para fora, ressuscita-me. Ressuscita-me. Glória a Deus, amém? Graças a Deus, Senhor. Só incluir a cabeça que você está, que você está fazendo uma oração a Deus, vamos Jesus preparar lá nosso coração para a palavra, amém? Glória a Deus. Amado Deus e Pai, logo seja do Senhor, Deus Todo-Poderoso na nossa vida, Pai. Porque eu creio que a Tua palavra, Senhor, é o poder do Senhor. A Tua palavra diz, Pai, a Tua palavra é o poder de Deus na nossa vida. Eu creio, Deus, que o Senhor vai estar falando essa noite mais e mais, como sempre você tem falado, Pai, pela Tua palavra, pelos ministros, Pai, da Tua palavra. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Vai gerando, Senhor, meu Deus, aleluia, em nosso coração. Ô Senhor, venha estar com uma terra fértil, Pai. Venha estar com uma terra boa, Pai. Aleluia, uma boa terra, Senhor.
Que venha, meu Deus, em nome de Jesus, receber a tua palavra. Que venha, meu Deus, produzir, Senhor, aleluia, frutos para o teu reino, em nome de Jesus, que a palavra vem dizendo, Pai. Aleluia, se nós entendermos a palavra, vamos escolher 100 por 1. Tem uns que colhem, Pai, que recebe de Deus 30, 60, mas tem uns que entendem, Senhor, e guarda, Pai, pratica, e recebe 100 por 1. Seja glorificado, exaltado, Senhor, na vida daquele que vai estar produzindo, daquele que vai estar recebendo, Pai, essa colheita. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, você que quer dizer, bem, glória a Deus, aleluia. Está aqui nossa espada, aleluia. Mateus, glória a Deus, toda a honra, toda a glória seja do nome do Senhor. Aí, meditando essa tarde, esta palavra, Senhor, é rica, de Gênesis Apocalipse, colocando no Senhor a dependência, vem para ele falar. E veio forte, aleluia, sobre essa frase, né, que é muito rica, fé, diga graças a Deus, aleluia, que nós temos que ter todo tempo, essa, aleluia, fé, esta palavra que faz toda a diferença na nossa vida. Pela fé nós somos salvos, pela fé nós recebemos, amém? Pela fé nós somos curados, pela fé, aleluia, aquele que precisa de libertação, restauração, a pessoa ela recebe, aleluia, porque ele liberta. Diga graças a Deus, ele é o mesmo, poderoso, amém? Essa palavra está em Mateus 14 e o versículo, aleluia, 22, amém? Diante, vamos estar lendo. Jesus anda sobre as águas. Glória a Deus, aleluia. E logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado. Enquanto ele, aleluia, despedia da multidão, louvado seja o Senhor, tendo despedido da multidão, subiu sozinho a um monte para orar, diga graças a Deus. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Pode ficar sentado, né? Glorificando, exaltando. Às vezes você se sente sozinho, acha que você está sozinho, né? Aleluia. Você não está sozinho. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, sendo o mestre Senhor, aleluia, ele gostava de estar ali orando sozinho, aleluia. Mas ele não está dizendo para você ficar todo tempo sozinho, amém? Aleluia. Mas às vezes a pessoa se sente, né, sozinha, né, no lugar, na casa, ou algum lugar, ambiente, né? Aleluia. Às vezes só também na vida, aleluia. Acha que está sozinho, né, que não tem uma pessoa ali para completar, para fazer companhia. É Deus que está falando essa noite. Eu fiz falar com ele sobre aqui a direção do texto, amém? Mas ele que está falando essa noite porque eu creio que ele sabia já que você está aqui e aleluia, ele sabe toda a tua trajetória. Diga graças a Deus. Ele sabe da tua vida, ele sabe tudo que você passa, ele sabe o que você precisa, ele sabe, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Só que, aleluia, não que a gente pode dizer assim, por que ele não faz nada? Aleluia, por que ele não age? Por que ele não fez ainda? Aleluia, porque não depende verdadeiramente só da vontade de Deus para te, aleluia, mudar a história, para te ajudar. Nós temos que fazer a nossa parte. Diga graças a Deus. Hoje eu falei com uma pessoa, né? Temos que fazer, aleluia. Ele disse, aleluia, ele diz a palavra, para nós ir, né? Então, se é para a gente ir, tinha que fazer alguma coisa, amém? Amém ou amém? Ide, né? Que fala para os discípulos, ide por todo mundo, aleluia. Então, para a pessoa tomar atitude e ir, aleluia, fazer missão. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje não é o culto descendo a palavra, mas é o culto de cura e libertação. Então eu creio que para você receber algo, você tem que ir, você tem que fazer algo, amém? Aleluia, você tem que caminhar, marchar, não tem que ficar paralisado, nem acomodado. Tem que ter atitude, diga graças a Deus. Jesus, ele estava todo tempo aqui em movimento, mas chegou esse momento aqui, ele sentiu, aleluia, aqui a vontade, não a necessidade, porque ele é o próprio Deus, amém? Ele sentiu ali, aqui, a vontade, que nesse texto, né, de ir para o monte orar. Aleluia. E no terceiro estava ali sozinho, diz o texto aqui. Diz a palavra, louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele gostava, né, de estar ali com o Pai, aleluia, com Deus Todo-Poderoso, aleluia, se fortalecendo. Mas ele não era, aleluia, o Deus Filho,
Louvado seja o nome do Senhor. Mas na terra ele estava ali como filho, né? Ele estava ali buscando a se fortalecer, a receber, porque Deus é a fonte, aleluia. Eles são triunfo, né? Mas eles precisam ali com certeza estar em comunhão e unidade. Diga graças a Deus. Olha Deus falando essa noite. Você precisa estar com Ele, tem que ter unidade com Ele, tem que ter comunhão com Ele, amém? Aleluia. Não é porque é filho de Deus, aceitou Jesus, que vai para onde quiser, né? Sem direção. Não, tem que estar todo o tempo na direção dele, todo o tempo buscando ali a comunhão, o relacionamento, falando com ele, estar na casa, estar andando na rua, estar em algum lugar, todo o tempo ali sincronizado com o Pai. Diga graças a Deus. Eu, quando eu estou de bicicleta no trânsito ali, larga o teu sangue. Todo o tempo eu estou pedindo, larga o teu sangue, Jesus. Me cobre, porque o trânsito aí tá, você vê como é que está, né? Aleluia. Até pessoas que andam mesmo de carro, né? A gente vê tantas coisas acontecendo, aleluia, de avião, né? Tem acontecido. Eu volto a falar porque tem acontecido, igreja. Temos que estar todo o tempo em alerta, todo o tempo ali vigiando e orando, amém? Amém ou amém? Tem que vigiar e orar. Jesus ele gostava muito, né, de estar aqui, aleluia, com o Pai, orando, sempre buscando o Senhor. Mas o barco já estava, olha só, a distância, né? Aleluia, da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o vento nas ondas estava ali, aleluia, soprando no vento forte contra ele, contra aquele barco. Vamos estar vendo mais aqui, aleluia. Jesus estava ali no monte, os discípulos já estavam em ação, aleluia. Mas o Senhor, com certeza, aleluia, ele sempre tem a solução. Diga graças a Deus. Olha só aqui. Na madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. E quando ouviram andando sobre o mar, ficaram atemorizados. Disseram, é um fantasma. Gritaram, aleluia, de medo. Estavam ali apavorados, tanto de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eles não estavam nem reconhecendo o mestre, de tanto medo, né? Estavam apavorados. Eles não imaginavam que Jesus vinha andando por cima do mar, por cima das águas. Amém, igreja? Você não consegue mencionar de onde ele vem. Ele pode vir de várias maneiras ao teu encontro. Diga graças a Deus. Aleluia. Ele pode vir, aleluia. Pode vir no teu sonho, pode vir com milagre, pode vir com uma porta, pode vir com a resposta. Ele pode vir através de uma criança, ele pode vir através de uma pessoa, adulto, né? Qualquer, aleluia, idade. Para Deus não tem impossível, nada impossível, nada difícil. Diga graças a Deus, ele pode vir com a resposta. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui ele veio, aleluia, por cima das águas, e andou sobre o mar. Glória a Deus, aleluia. Mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem, estava com medo, amém? Às vezes o ser humano ele tem medo de alguma situação, medo de ficar pensando, pensativo, a mulher, o homem, a família. Às vezes fica ali, aleluia, pedindo direção para Deus, se é, aleluia, para estar ali, se é para ir, se é para marchar, se é para avançar, aleluia, pede para Deus ir na frente, né? Aleluia, abrir o caminho, louvado seja o nome do Senhor, para Deus confirmar, esse é o correto, é o certo. Mas Jesus, ele aqui veio até eles e disseram, coragem, sou eu, não tenham medo. E sabe o que está falando para você hoje, amém? Para ter coragem, mais e mais em algumas áreas, ter atitude, né, de falar, de se posicionar, não tenha medo, aleluia. Mas você vai, aleluia, receber um sim ou não, né, de alguém ou de Deus, porque tem um sim dele e tem um não, amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Então ele está dizendo essa noite, coragem, sou eu, não tenho medo. Ele está no comando, ele está no barco, ele está, aleluia, com certeza no controle da tua vida. Você, aleluia, pode simbolizar o barco, aleluia, ele vai comandar o barco da tua vida, aleluia, as áreas da tua vida. Pode ser, aleluia, uma área que você está, aleluia, chamando por ele, ou sentindo a ausência dele. Aleluia, ele está dizendo essa noite, coragem, sou eu, não tenha medo. Amém? Quem está querendo dizer amém? Olha só, o Senhor disse, aleluia, Pedro, olha só, Senhor, disse Pedro, se tu, aleluia, se és tu, manda-me ir ter com o teu encontro
ir ao teu encontro por sobre as águas. Ele só, olha só, aleluia, a palavra que ele disse para a resposta para ele. Venha, aleluia. Então você pode estar pedindo uma resposta de Deus, você pode estar pedindo um direcionamento de Deus, Ele pode estar dizendo essa noite, amém? Aleluia, vai, que eu estou na frente, eu já abri caminho, eu já, aleluia, preparei tudo, eu já repreendi, eu já, aleluia, preparei, vai, não tenha medo, fala, aleluia, enfrenta. E o problema é para ser, com certeza, para se resolver, amém, igreja? Nós temos que resolver, aleluia, temos que deixar nada pendente, porque vai se acumulando na vida da pessoa e chega um momento que está como uma bola de neve, igual o pecado, né? É um pecadinho, né? Aí vai, daqui a pouco está como uma bola de neve, a pessoa não consegue sair mais dali, diga misericórdia. Mas se a pessoa ficar buscando, chamando por ele, aleluia, aqui chamando a atenção, como Pedro fez, louvado seja o nome do Senhor. Ele disse, manda, porque eu posso ter um encontro por cima das águas. Ele disse, venha. Aleluia. Eu tenho coragem, você tem essa fé, você é cheio de fé, Pedro, vem. E o Pedro, olha só o que aconteceu aqui. Respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Quando Jesus deu a voz de comando, né, venha, aí ele tomou atitude. Aleluia. Ele teve fé, ele foi ao encontro, ele foi na direção de Jesus. Ele foi. Aleluia. Aconteceu algo aqui que a gente vai ler, mas ele foi, amém? Você precisa ir, você precisa encarar, você precisa, aleluia, com certeza encarar a realidade da situação. Deus está falando essa noite, amém? Tem que tentar, em frente, tente. Aí é teu direito como pai, teu direito como mãe, aleluia, como esposa, conversa, olha no olho, se não tem um problema, fale. Hoje Deus falou forte, né? Aleluia, a gente fica meditando, falando com o Senhor. É muito bom, aleluia, com certeza é o diálogo, amém? Aleluia, entre o casal, entre pai e filho, ou filha, ou alguém que, aleluia, passou pela tua vida. É muito bom conversar, falar, aleluia, com certeza a pessoa, ela aleluia, vai até se surpreender, porque às vezes a pessoa, se ela recua, né? Ela fica ali refugiada, ali, aleluia, no seu problema, sufocada, e o Senhor está falando essa noite, aleluia, eu estou contigo, amém? Aleluia, vai, aleluia, e resolva, porque eu estou contigo, estou na frente, aleluia, o máximo que a pessoa vai ouvir é um sim ou não, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, mas com certeza, muitos ficam até, aleluia, surpresos com a atitude de uma pessoa, principalmente uma pessoa que nunca fez isso, né? Nunca teve uma atitude como a de Pedro. Pedro, a gente vê na palavra, que foi o único dos discípulos que falou para Jesus, amém? Aleluia. Se és tu, Senhor, manda que eu vou ter encontro por cima das águas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas que estão no caminho que não têm, aleluia, atitude que você pode ter. Diga graças a Deus. Você pode fazer a diferença. Você pode chegar diante de uma pessoa que nunca viu uma atitude sua e ela ficar admirada com ele, amém? Aleluia. Porque eu creio que alguém tem que ceder, amém? Aleluia. Tem que ceder, alguém tem que, aleluia, com certeza resolver. Louvado seja o nome do Senhor. Toda a honra, toda a glória seja dada ao nome do Senhor, amém? E eu ouvi, aleluia, eu ouvi o sussurro, a voz do Senhor dizendo, tem que olhar no olho, tem que falar, aleluia, tem que dialogar, tem que dizer o que está sentindo, porque se a pessoa esconder, ela está vivendo de aparência, de fachada, diga misericórdia, ela está vivendo uma falsa identidade, ela está vivendo, Deus falou forte essa tarde, tem que olhar no olho da pessoa, do esposo, da esposa e dizer, olha, eu estou sentindo isso, amém? Estou sufocado, eu estou angustiado, eu estou, aleluia, triste, eu estou, aleluia, magoado, eu estou, aleluia, muito mal com essa situação e eu quero resolver, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Deus pode estar dando uma grande direção para a tua vida se você, aleluia, tiver essa coragem como Pedro teve aqui, amém? Aleluia, porque não é qualquer um que desce do barco, no oceano e vai saindo andando, é qualquer um, não é. Eu não fazia isso, de jeito nenhum, até porque eu não sei nadar, amém, igreja? Aleluia, e aí tem que ter fé, né?
Tem que ter fé para Pedro, não, era um pescador, com certeza sabia nadar, né? Mas mesmo assim, no meio ali, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então eu creio que nós temos que buscar essa coragem, como Jesus falou aqui, coragem, sou eu, não tenho medo, amém? Temos que ser sinceros, tem momento que a pessoa cede, tem esse medo, aleluia, não tem coragem de falar para a pessoa, na cara da pessoa, no rosto da pessoa, encarar a pessoa e falar, não tem, aleluia, atitude, não sabe como fazer, e fica sofrendo, dentro está corroendo, esse problema está trazendo um transtorno, diga misericórdia. E Deus, Ele quer te dar a solução, amém? Aleluia, Ele quer que você fale, você, aleluia, tenha um diálogo, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Ele teve coragem, Pedro falou e andou, né? Até o momento que a gente vai ver mais e mais aqui na frente. Glória a Deus, o 30. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando reparou no vento, amém? Ficou com medo e começou a afundar. E gritou: Senhor, salva-me. Ele olhou para onde? Ele reparou o quê? O vento. Às vezes você fica olhando ali para a dificuldade. Ah, não, já disse que não. Ou então, não vou conseguir. Aí fica as palavras contrárias, negativas. Né? Ah, não tem alguém para me ajudar. Ah, não vou fazer, não vou conseguir. Essas palavras já são palavras negativas. Né? Aleluia. Palavras que a palavra tem poder, que não vão somar. Diga misericórdia. Aleluia. Tem ansiedade também, né? Tem que lançar sobre Jesus, que tem cuidado de nós. Tem que crer que Ele pode fazer um milagre, que Ele pode surpreender. Diga graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando reparou um vento, ficou com medo. Foi o vento que, aleluia, causou o medo ali. E Pedro não conseguiu chegar até Jesus, né? Caminhar mais, aleluia, para mostrar, não para se aparecer, né? Mas para ali, aleluia, fazer algo, né, extraordinário, porque ali foi, né? Andar acima do mar com Jesus é extraordinário de Deus, amém? Fora o que ele já fez, né? Ele faz, glória a Deus, amém? Abriu os olhos dos cegos na ciência, né? Aleluia, extraordinário de Deus, amém? Diga graças a Deus. Aleijados, né? Pessoas que estavam ali aleijadas há mais de 40 anos, Senhor, 38 anos, né? Tem a passagem que fala, aquela passagem lá da Porta Formosa, foi 40 anos, aleluia, o homem estava ali sofrendo, pelo tempo de ir embora, ele ali, aleluia, pela uma palavra, né? De poder, aleluia, porque ele usou o nome de Jesus que tem poder, diga graças a Deus, e ele levanta, né? Com saúde, começa a lhe soltar de alegria. É extraordinário de Deus. Hoje pode acontecer na nossa vida. Não acontece porque a pessoa não tem fé, não tem coragem, não tem fé, não acredita mais, né? Está desacreditado, sem fé, sem esperança, como o louvor falou. E Deus, Ele quer restaurar a fé, esperança, sonho, diga graças a Deus. Ele é o mesmo, Deus do novo. Eu creio, o Senhor fez milagre na minha vida, o Senhor fez milagre na minha família, amém? Na vida do pastor, eu estou até deixando para ele contar esse recente agora que Deus fez, né? Forte, que Deus operou. Ele vai contar em nome de Jesus, aleluia, o que aconteceu, aleluia, com ele, Deus ali, aleluia, a mão de Deus operou, diga graças a Deus. E eu creio que você tem que, aleluia, contar. Toda vez que você receber o teu milagre, ele pode ser pequeno, grande, aleluia, conte, aleluia, se foi o livramento, se foi, aleluia, algo que você recebeu de extraordinário, conte, porque o Senhor Ele vai te usar com esse testemunho. Diga graças a Deus, aleluia. Mas quando soprou, aleluia, reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Aí ele pediu, né, ajuda de Jesus, aleluia, porque no momento que ele olhou para o vento, ele sentiu medo, aleluia, não conseguiu caminhar. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos estão assim, né? Quantos têm olhado para o vento, para a tribulação, para a aflição e não têm recebido, não têm concluído, né, aquilo que o Senhor quer operar, aleluia, porque a gente vai estar retrocedendo, vai estar ali naufragando na fé, quando perde ali a esperança, quando perde ali, aleluia, o ânimo, a vontade de fazer, ela volta, né, de volta para o final da fila. Diga misericórdia.
volta, né, para o velho. E o Senhor ele quer que você prossiga. Diga graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Amém? Esse texto é muito rico aqui. Ele está em 3 passagens, mas eu preferi ministrar nesse texto aqui de Mateus, porque ele está aqui bem mesmo, aleluia, explicado. Bendiga graças a Deus novamente. Ele está dizendo aqui, amém, que Pedro, ele afundou porque estava com a fé o quê? Pequena. O Senhor é o autor da fé, ele acrescenta. Ele pode acrescentar na nossa vida. Quantas vezes já pedi para o Senhor, amém? Senhor, se é para me receber, exaltar o teu nome, acrescenta a fé, que é pela fé. Eu quero receber, eu quero ver o Deus extraordinário. E o Senhor tem operado, amém? Aleluia, Deus tem operado muitas maravilhas já, para a glória do nome dele. Até o pastor de testemunha, né? Aleluia, o que eu já passei, aleluia, a trajetória, o Senhor tem operado em algumas áreas da minha vida, a área familiar. Eu creio que vai demorar muito na área espiritual da vida deles, amém? Mas Deus tem, aleluia, arrancado com a mão forte, vitoriosa, aleluia, do império das trevas. Você tem trabalhado, tem visto a mão de Deus trabalhando, diga graças a Deus. E eu creio, amém? Você pode estar vendo ainda algumas coisinhas que a pessoa ela costuma olhar para aquilo que ela está ali, está diante dela. Mas eu costumo, aleluia, e peço para Deus para me continuar vendo pelos olhos da fé. A palavra diz que nós temos que ter fé, amém? Temos que andar por fé, não por vista. Diga graças a Deus. Aleluia. Homem de pequena fé, por que você duvidou? Então ele estava sem fé e dúvida, né? Ela tinha dúvida, estava duvidando. Aí 2 barreiras, falta de fé e falta de confiança. Quando a pessoa duvida, ela não tem confiança, ela não confia. Então, para ver o milagre, para alcançar, aleluia, mais e mais, tem que ter fé e tem que ter confiança. Diga graças a Deus. E quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Quantas pessoas são assim, né? Esperam acontecer algo de extraordinário para dizer essa frase: tu és o Filho de Deus. E Jesus sempre costumava, né, falar quando andou na terra, antes de acontecer o milagre: Pai, graças te dou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, sempre exaltando o Pai, aleluia, diga graças a Deus. E às vezes a pessoa, para exaltar o nome de Jesus, para exaltar, aleluia, o Senhor, primeiro tem que receber. Não, primeiro tem que me dar. Senhor, me dê, que eu quero glorificar o teu nome. Eu sempre costumo orar dizendo assim: Senhor, que a minha vida venha glorificar o teu nome. Não, aleluia, se eu receber, o Senhor vai ser glorificado. Mas que a minha vida, em todas as áreas, tudo que o Senhor me der, seja para a tua glória, seja glorificado, porque Ele tem, é a vontade dele que tem que prevalecer, né, igreja? É a vontade dele que tem que prevalecer em nós, não a nossa vontade que tem que mandar, aleluia, ali no controle da vontade de Deus, não. É a vontade dele que vai prevalecer em nós. Diga graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar vendo aqui em Hebreus, aleluia, a gente já orar daqui a pouco, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A palavra ela é muito rica. Se a gente for, aleluia, né, buscar a falar, nós vamos, aleluia, anoitecer, amanhecer, e ela vai continuar, aleluia, fluindo. Graças a Deus, aleluia. Pessoas que vai para a vigília, né? Sai do culto, vai para a vigília, e amanhece o dia ali, é louvor, é palavra, todo tempo ela está, aleluia, em ação. Glória a Deus, aleluia. Mas só que fala aqui em Hebreus, capítulo 10, e o versículo, aleluia, 37 em diante. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Amém, igreja? Mas o meu justo viverá pela fé. Aleluia. E se retroceder, não me alegrarei. Não, aleluia, me agradarei dele. O Senhor não vai se agradar nunca de uma pessoa, aleluia, que não busca, que não tem fé e não quer, está incrédulo, né? Quantos tem, aleluia, no mundo, aleluia, andando, caminhando por aí, que é uma pessoa incrédula, que não acredita no poder de Deus? Tem gente que não acredita nem em Deus, diga misericórdia.
Tem pessoas que estão aí, né, na combaria feitiçaria, estão aí crendo na feitiçaria, crendo no ocultismo, né, crendo em tantas coisas. Tem pessoas que já um dia até evangelizou, aleluia, e tem olhado essas coisas. Eu já vi, a pessoa falou para mim isso, diga misericórdia, que sempre tem olhado no telefone, uma vidente, aleluia, uma pessoa que sempre fala, que distorce a palavra, né? Fala ao contrário, usa a palavra ali para enganar, aleluia, para dizer que ela está sendo usada por Deus, mas não está. Aleluia, sabemos que é, aleluia, demônios, né? Principado e potestade, aleluia. Mas ele está dizendo aqui, olha, se a pessoa retroceder, se ela deixar de ter fé nele, de acreditar, aleluia, ele não se agrada. A pessoa pode estar aí andando no mundo, mas está morta espiritualmente, ele não se agrada. Aleluia, é inimiga de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor não preparou o inferno para o ser humano, ele preparou para Satanás e seus anjos. Mas quantas pessoas que aleluia, não quer crer nele, não quer acreditar no Evangelho, no dia do Apocalipse, na palavra, no servo de Deus, às vezes até porque algumas vezes a pessoa, aleluia, põe desculpa no testemunho, no mau testemunho de alguém que já pregou, que já andou, já caminhou, aleluia, aqui no caminho, né, no caminho, na igreja, e naufragou e deu ali um testemunho que não agradou o Senhor. E aí olhou para o testemunho, não olhou para Jesus, né? Temos que olhar para Jesus, a sua obra é Cristo, diga graças a Deus. Não tem que olhar para quem caiu, para quem naufragou, não. Tem que olhar para Jesus. Ele nos chamou para ser imitadores dele, amém? Não é imitador do mundo, não para ser amigo do mundo, não. Foi para ser imitador. O apóstolo Paulo diz lá, seja meu imitador como eu sou de Cristo, amém? Aleluia. Então essa pessoa retroceder, que é isso retroceder? Ela não está acreditando mais, ela está ali incrédula, tem dúvida, não acredita mais, sem esperança, né? Porque aconteceu algo, perdeu algo. Então não está firmado em Cristo, porque quando está firmado em Cristo, a pessoa não vai deixar, não vai retroceder, não vai abandonar, não vai negar ele por qualquer coisa, né? Ou alguma coisa aí que, por mais sério que aconteceu na vida dela, na vida dele, não vai deixar, porque é com ele que a gente vai reinar. Amém, igreja? É com ele, só tem esse caminho, ele é o novo e o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é a porta, Jesus. Está falando aqui mais, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me alegrarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem são salvos. Diga graças a Deus. Aleluia. Então você quer ser salvo? Você tem que continuar crendo nele. Se a pessoa não crê mais, está cabisbaixo, triste, desanimado por alguma coisa. Aleluia. Você costuma dizer, eu sei que dói, né? Quando nós perdemos algo, alguém da família, é tão cedo. Aleluia. Se for contar aqui, né? Porque eu já aconteceu no projetando da família. Aleluia. Mas eu sempre costumo dizer, e Deus falou no meu ouvido, quando eu estava ali, colocando o Senhor, sobre a promessa dele. Aleluia. Eles escolheram. Então a pessoa escolhe, você escolhe. Se você quiser continuar, se você não quiser ser destruído, está aqui, ó. Nós, porém, não somos dos que são, aleluia, só, dos que retrocedem, são destruídos. Então todo aquele que retroceder, negar a fé, sair do caminho, vai ser destruído. Não tem outra condição, está aqui. Mas, olha só, mas dos que crêem são salvos. Nós somos desse exército, desse povo de Deus que crê e vão ser salvos. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém? Olha só, Hebreus 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vimos. Então, a fé é isso. Você tem certeza que aquilo que você está esperando, você vai ver. Olha, a prova das coisas que não vimos. Nós não estamos vendo, mas nós estamos tendo a convicção que eu vou receber. Aleluia, que eu vou alcançar, que eu vou caminhar, que eu vou avançar, que eu vou chegar. Amém? Aleluia, diga graças a Deus. Aleluia. É isso que o Senhor está falando nessa noite, sobre a fé. Olha, seja, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe
e que Ele recompensará aquele que o busca. Amém? Aqueles que o buscam. Aí a gente vê aqui tantos testemunhos em Hebreus, você vai ler aqui capítulo 11, tremendo, né? Tem aqui, aleluia, Noé, aleluia, Noé não retrocedeu, foi até o fim, viveu até aquele passo. Abraão, glória a Deus, amém? Abraão também viveu, vida longa, alcançou as bênçãos, aleluia, e foi salvo, estava em repouso eterno, glória a Deus, aleluia, né? Tem Isaac, tem Jacó, aqui falando sobre a prostituta Raabe, vai falando tanto testemunho, amém? Abel, ele falando, louvado seja o nome do Senhor, sofreu, morreu, né? Saiu da terra, vida novo, mas está no seio de Abraão. Diga graças a Deus, aleluia. Ele foi caluniado, foi invejado, o irmão dele, aleluia, invejou, né, que era do maligno, Caim era do maligno, matou seu irmão, diga misericórdia. Ele daqueles que às vezes, né, aleluia, ele não mata, mas tem inveja, tem raiva do seu irmão. Não é do Senhor, amigo, do maligno. Ele fala nessa palavra. Então eu creio, igreja, que você está falando essa noite, amém? Aleluia, que nós temos que ter fé, que nós temos que andar pela fé, que nós temos que viver pela fé, que nós temos que permanecer, não tem que retroceder, não tem que abandonar, amém? Aleluia, o caminho e nem a fé. Quando estiver bem fraquinha, pequena, como ele falou para Pedro, pede para ele que ele é o autor da fé. Fique de pé nessa noite, amém? Peça para ele que ele vai acrescentar. Ele acrescenta, Deus acrescenta, Ele é poderoso. Ele sabe a tua estrutura, mas Ele disse para, aleluia, para Pedro, homem de pequena fé, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, se Ele está vendo que está faltando em você, Ele pode estar falando nessa noite, homem de pequena fé, eu quero estar mais fé, deseja mais essa fé, porque Ele só dá para aquele que deseja, amém? Aquele que pede, recebe. Diga graças a Deus. Glória a Deus, vamos estar orando, aleluia, procurando do Senhor essa palavra. Foi o Senhor que me deu, aleluia, para ministrar para a igreja, amém? Aleluia, eu creio que o Senhor vai estar te fortalecendo mais e mais. Ele é o autor da fé, Ele vai acrescentar para você ver o extraordinário, para você ver com teus olhos. Aleluia, eu quero profetizar antes do final do ano, você vai estar vendo, em nome de Jesus. Eu vou ver, aleluia, eu quero profetizar. Você vai ver, eu vou ver também na tua vida, o teu milagre, em nome de Jesus, amém? Aleluia, porque eu creio, quando nós desejamos, aleluia, a vitória do irmão, a vitória dos irmãos, nós estamos desejando a nossa vida também, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós aleluiamos com Ele, aleluia, do Senhor, você diz, Ele assina, Ele abre a janela dos céus, nós vamos estar ligando essa noite, amém, na terra, aleluia, o Senhor ligar no céu. Tudo que vai ligar na terra será ligado no céu. Aleluia. Tudo que vai desligar será ligado no céu. Então vamos estar, aleluia, ligando nossa fé, desligando todo o mal, todo impedimento, em nome de Jesus nessa noite. Amados e Pai, coloque o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Tem colocado alguns, Pai, que tem propósito, objetivo deste Senhor. Nesta noite, Pai, mais e mais, junto com o pastor José, que é, Pai, aleluia, sacerdote. Hoje da igreja, Pai, juntamente, meu Deus, dos irmãos, vamos estar ligando nossa fé, Pai, o nosso propósito, objetivo, nossos sonhos, projeto. Creio que a Rosana tem, Senhor, creio que o Zenildo tem, a Ana, meu Deus, aqui, o Hermes, Pai, o pastor, eu, as crianças, tem sonho, Pai, tem projeto, tem objetivo, Senhor, na terra. Creio que o Senhor nos formou, Pai, com propósito, Senhor. Eu creio em Deus. Vamos estar, meu Pai, aleluia, Senhor, nesse momento, numa só fé, numa só comunhão aqui, Pai. Vamos estar ligando a nossa fé, nossos projetos, propósitos, nossos sonhos, Pai. Em nome de Jesus, eu profetizo, Pai, que já aconteceu, está na tua vontade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Eu profetizo, Pai, sobre o meu irmão e a minha irmã. Profetize, Senhor, aleluia, acontecendo. Em nome de Jesus, antes do final do ano, eu quero profetizar, Pai. O teu Deus é extraordinário. Meu Pai, aleluia, que o Senhor operou, Pai. No passado, tu és o mesmo, Senhor. Meu Pai, aleluia. Assim o Senhor chama, Pai, pelo... Ai, Deus do poderoso, Senhor Pedro. Chama, aleluia, pelo nome. Chama ele. Diz para ele, vem. Ele andou, Pai. Tu és o mesmo que chama essa noite. Eu profetizo, aleluia, ele está te chamando na direção certa. Ele,
aleluia. Pode ter vindo contrário, pode ter impedimento, pode ter vencido, pode ter falado maldição, pode ter inveja, pode ter atrapalho, pode ter, aleluia, pode ser levantado em fogo. Mas quando Deus age, o Senhor, aleluia, se levanta, justo isso. Quando Ele abre a porta, quando Ele opera, ninguém pede. Nós profetizamos essa noite, Pai. Em nome de Jesus, sobre o nosso objetivo, projetos, propósitos, plano. Em nome de Jesus, se está na tua vontade, se está nos teus planos, Pai. Se está na tua aleluia. Meu Deus, aleluia, Deus é poderoso. Na tua direção, nada vai impedir. Eu quero dizer, alguém impedirá. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Nós, Pai, ligamos na terra essa noite. Em nome de Jesus. E eu creio que você está ligando no céu, Pai. Nesse momento, Deus é poderoso. Nós também te ligamos, Senhor. Está te ligando. Deus é poderoso, todo mal, toda inveja, toda macumbaria, todo atrapalho, todo empecilho, todo levante de sacanagem, todos os projetos das obras do diabo vai queimando, Pai. Vai queimando, edificando essa noite, todo projeto que Ele fez, Pai. Se for desilhada, exatamente, se for desilhada, vai queimando, vai queimando, vai queimando, se for no quintal, vai queimando, aonde for, na frente, atrás, direita, esquerda, frente e fora. Deus operando, Pai. Vai cercando essa pessoa de trás por diante. Vai operando com o teu poder, Senhor. Vai agindo em nome de Jesus. Vai, Pai, desligando o Senhor no céu. Vai queimando, Pai. Vai enviando dois coisas de fogo para queimar, para cortar o laço, Pai. Para desfazer para todo o trabalho. Todo trabalho feito seja queimado. Seja queimado. Seja queimado. Seja queimado. Seja queimado. Você vai ser livre. Você vai ser livre. Aleluia, sacerdócio. Aleluia, está nas tuas mãos, Pai. Tu és maior, é poderoso. Sacerdócio, o Senhor, Pai, entregou. Deus todo poderoso para nós. Já foi, meu Pai, ele é selado por ti. Vai queimando na inveja. Toda palavra de maldição, toda palavra maldita. Vai queimando, vai queimando, vai queimando. Vai destruindo, Pai, vai desfazendo. Todo laço, Pai, em nome de Jesus. Oh Deus todo poderoso, nós decretamos essa noite a falência. Seja queimado, seja queimado, seja queimado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Vai trazendo comunhão, reconciliação. Vai trazendo o Pai novo. Vai trazendo a reconciliação do Pai, da filha, do Pai. Meu Deus, vai dando providência, Pai. Vai queimando todo laço, Pai, que impede. Vai queimando porta da falsidade. Vai queimando porta da palavra de maldição. Vai queimando para todos os projetos de Satanás. Vai queimando, Pai. Vai frustrando, Pai, essa noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Coloca, Pai, no Senhor, Deus poderoso. É nossa família de parentela, Pai. Vai cercando com teus anjos. Vai cercando com teu sangue. Vai cercando com o anjo com a espada de fogo. Vai cercando e brindando para a tua glória. Coloca, Pai, no Senhor, Deus poderoso. Aleluia. Meu Deus, todos os irmãos que estão para essa noite aqui, não é só fé, Pai, não é só concordância, não é só unidade. Meu Deus, aleluia. Senhor, Pai, honra a comunhão, Senhor, honra a unidade. Eu profetizo em nome de Jesus, Pai. Aleluia. As tuas bênçãos, Deus Todo-Poderoso. Tua palavra diz, aleluia. Tão bom como os nossos irmãos viverem em comunhão, dá, Senhor, ter essa bênção. As suas bênçãos, Pai, eu creio que foi liberado nessa noite, em nome de Jesus. Eu creio, Pai, aleluia. O Senhor tem, Pai, mostrando sinais. O Senhor tem, Pai, aleluia. Meu Deus, incomodado, Senhor, aleluia, de longe e de perto. Tu és poderoso, profetizei, Pai. Pastor profetizou, Senhor. O Senhor enviou de longe e de perto. Tu és poderoso, Deus, operando, Pai. Operando essa noite, operando a vida de cada operador, vai operando, Pai, maravilha, Senhor, vai ser surpreendendo, Deus, vai agindo, Pai, em nome de Jesus. Cada pessoa que tem, Pai, contribuído, cooperado com esta obra, ajudado no culto, Pai, o Deus Todo-Poderoso vai honrando, Senhor, vai honrando, Pai, cada irmão, em nome de Jesus, Senhor, vai operando, Deus, para a tua glória, em nome de Jesus, o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, vai visitando, Pai, as unidades, vai visitando os doentes, vai visitando os órfãos da viúva, vai visitando o Pai da Darilho, vai visitando o Pai daquele que está com mendigando, vai visitando essa noite, Pai. Levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda, em nome de Jesus. Vai levantando, Pai, aleluia, vai capacitando, Pai, vai dando, Deus, a providência, vai quebrando a tecnologia, vai ser de São Júnior,
da Marcela vai entrar no teu poder, Pai. Eu na área espiritual, na área, meu Pai, meu Deus, no emocional, na área sentimental, no coração, na mente. Vai entrando, Pai. Vai entrando com o teu poder. Vai entrando, Pai, no coração desse Pai, na mãe, no filho. Em nome de Jesus, vai entrando com o teu poder, Pai. Vai trazendo a tua resposta, Senhor. Vem agindo, Pai. Vem surpreendendo. Em nome de Jesus. Vai cá, Pai, eu creio. Pessoas pedindo resposta. Pedindo uma resposta do Senhor. Eu creio que nessa noite o Pai se respondeu. Com poder, com tua glória. Você vai estar agindo, Pai. Eu profetizo, meus olhos vão ver. Os olhos dele vão ver. Os meus olhos vão ver. Os olhos daquele que não crê vai ver. Vai ver teus milagres, as maravilhas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai cercando esse território, Pai. Vai cercando mais família. Da direita, da esquerda, de trás. Vai cercando, Pai. Aleluia. Eu creio em Deus. Eu creio que você tem propósito nesse lugar, Pai. Eu creio que você nos trouxe para cá com propósito, para profetizar, para orar, Deus poderoso, Senhor. Alguns, Pai, o Senhor levantou os pés, tirou desse lugar, Senhor, aleluia, porque tu és um Deus que conhece, Pai. Não desponta, aleluia, porque Deus, Ele quer agir, aleluia, Ele levanta os pés, Ele trabalha, aleluia, Ele é poderoso, Ele tira do caminho, aleluia, Ele é poderoso, Ele quer te honrar, Ele quer mudar a história, aleluia, não te espanta se está tirando alguns do teu caminho, Ele é poderoso, vai trazer um novo, vai trazer restauração, restituição, essa noite, receba nessa noite, Ele é poderoso para fazer, Ele é o mesmo, aleluia, que operou para Faraó, operou, aleluia, Ele ajuda, Ele é poderoso, Ele está entrando nessa noite com providência, Ele não olha, aleluia, aparência, Ele olha para o coração, Ele conhece teu coração, Ele conhece, aleluia, como está teu coração, Ele conhece, Ele terminou, Ele conhece, Ele está presente, não está só você, Ele está presente, Ele falou hoje, aleluia, Ele vai lá subir, Ele quer você não está, aleluia, no meio, Ele vai lá subir, as pessoas, quem é você não está sozinho, Ele te vê quando está sozinho, Ele te vê naquele lugar, Ele te sonda e te conhece, Ele é poderoso, te sonda e te conhece, Ele sonda deitar e levantar, Ele é poderoso, Ele é soberano e te formou, aleluia, tu não estava ainda nem sendo informe, Ele estava ainda para ser formado, Ele já escreveu os teus dias, Ele conhece a tua história, conhece o teu futuro, te posiciona, aleluia, na direção do teu Senhor. Deus vai organizar já pode vir nessa noite, Ele te posiciona diante dele, vai te dando livramento para te usar na terra. Em nome de Jesus, você é de igreja de amém, a palavra do Senhor nessa noite. Aleluia! Ele é poderoso, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Ele te salvou, te deu livramento, te deu oportunidade, porque quer, aleluia, te usar, quer usar a tua vida, quer usar teu testemunho. Sabia que Ele, aleluia, permite algo na nossa vida para usar o nosso testemunho? Aleluia, se não fosse assim, por que está os testemunhos na Bíblia? Do paralítico, 38 anos, aleluia, o Senhor chegou na hora certa, quando ele não tinha mais esperança, quando não tinha ninguém para ajudar ele, diga graças a Deus, Ele é poderoso, aleluia, não olha para aqueles que não querem estender a mão, olha para Jesus, Ele que, aleluia, com certeza tem poder para te levantar, te erguer, te abençoar, em nome de Jesus. Levanta a mão, aleluia, que a graça do Senhor Salvador Jesus Cristo, a comunhão e o doce amor de Jesus esteja sobre toda a igreja, hoje, amanhã, para todo sempre, a igreja que quer dizer amém, e glória a Jesus, glória a Deus, não sai ainda, amém? Tem uma bênção, glória a Deus, aleluia, sinta vontade na comunhão, glória a Deus, aleluia, eu creio que o Senhor está na casa, vai te honrar, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele diz essa palavra para seguir a página de toda santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, amém? Aleluia, essa é a vontade do Senhor na nossa vida e tem que ser a nossa também, em nome de Jesus, amém? Vamos estar aqui domingo,
Glória a Deus, aleluia. Um grande culto, amém? Culto, aleluia. Vai glorificar o nome do Senhor, aleluia. Eu creio, amém? Louvado seja o nome do Senhor, que Ele quer, aleluia, com certeza, amém? Encher mais, aleluia, edificar. Ele quer, aleluia, com certeza, aleluia, completar a boa obra. Diga graças a Deus. É de glória em glória que seremos transformados, amém? Como mais semelhança ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então cresça cada dia mais na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não só na aparência, não só, aleluia, no culto da igreja, onde você colocar a planta dos pés. Busque esse crescimento, é na experiência, amém? Você vai adquirir experiência com Ele. Cada experiência que você tiver, ganhar com Ele, você está crescendo. Diga graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Quem foi perdoado, redimido foi, cante ao Cordeiro a canção. Aquele que é livre, leva o seu nome, cante ao Cordeiro a canção. Cantaremos para sempre.